Vocês sabem que eu sou meio cético. Eu sou super cético, na verdade. Não é meio, não, é bastante cético. E bastante racionalista. Então, quando a gente vai pensar em ano novo, a primeira coisa que eu penso não é tipo fogos, não é festa, peru, champanhe estourando e tal. Eu fico pensando assim, o que é um ano? Essa foi a pergunta que eu me fiz esse ano. Eu sabia que eu ia ter que pregar hoje, e eu ia falar sobre ano novo, que essas datas a gente tem que falar do que está acontecendo. Aí eu falei assim, o que é um ano? E eu vou explicar para você o que é um ano. É por isso para aí que eu vou começar. Mas eu preciso de 2 voluntários aqui para me ajudar a explicar o que é um ano. Um voluntário, vem aqui à frente, por favor. Qualquer um. Isso, o Wesley já veio aqui. Wesley, vem ficar aqui, você vai ficar aqui, no meio. Você é o centro do universo. Você é a criatura de Deus, criado por Deus, centro do universo. Mas não é o ser humano, é o sol mesmo. Tá bom? O centro do universo não somos nós. O David Leonardo precisa aprender isso aí. O centro do universo é o sol. Né? Deus botou o sol no centro do universo, não o ser humano. Então, o Wesley aqui é o sol, brilhando seus raios luminosos aí. Cadê o segundo voluntário? Pode ser voluntária também. A voluntária, a Mãe Terra. A Mãe Terra. Tem até corzinha de terra. A Terra. Está aqui, a Indianária é a Terra. O que é um ano? Está aqui o Sol, no centro da nossa galáxia lá, paradinho, no lugar dele, estático. O Sol fica ali. Ele tem movimento e tal, mas é bem imperceptível. E aqui estamos nós, a Terra. A Terra, a gente sabe que ela gira em torno dela mesma, né, Indianária? Olha aí. A Terra gira. O Sol está batendo aqui na Terra, desse lado da Terra, dia. Na parte de trás da Terra, noite. Rodou, noite, dia, noite, dia, noite, dia, e a Terra vai rodando. Só que ela vai fazendo isso aqui também, Vamos andar aqui, Indianária, vamos dar um rolê. A Terra vem aqui, aí ela dá um rolê por aqui, aí ela vai rodando, vai rodando. Isso, a Terra vai rodando em torno do Sol, rodando. Chegou mais perto do Sol. Verão, tá quente, tá calor. Aí vai rodando. Aí ela tá mais longe do Sol aqui, Inverno, certo? Quando a Terra termina de dar a volta em torno do Sol, um ano. Ela dá 365 voltas em volta dela mesma. Começa aí. 1, 2, 3, 4. Ela está dando 365 e rodando em volta do Sol. Quando ela termina, que ela completa de dar uma volta inteira em volta do Sol, nós temos 365 rotações em volta dela mesmo e uma rotação em volta do Sol. Um ano. Obrigado. Valeu, Sol. Valeu, Terra. Isso é um ano. Um ano é uma volta da Terra em torno do Sol durante 365 dias e algumas horas. A gente sabe que tem uma defasagem aí de minutos, horas e segundos. Ok, isso é um ano. Completou um ano. A gente sabe que por causa da distância da Terra do Sol e da inclinação do eixo da Terra, porque ela é inclinada, nós vamos ter momentos que estamos mais perto do Sol e momentos que estamos mais longe do Sol. E os momentos de transição entre esses momentos. Primavera, verão, outono e inverno. Ok? Pergunta, para que serve tudo isso? Por que esses movimentos existem? Por que existem os movimentos de rotação, a Terra em volta dela mesma, e translação, o movimento da Terra em volta do Sol, dando a volta inteira no Sol? Por que esses movimentos existem? Você acha que eles são necessários? Eles têm uma necessidade física, Porque se a Terra ficasse o tempo todo próxima do Sol, ela ia esquentar demais e aí a gente ia morrer tudo derretido, Então não dá para você viver o tempo todo perto do Sol. A Terra precisa se afastar do Sol, porque quando ela se afasta do Sol, ela esfria, e aí a gente tem momentos mais frios e mais quentes nos dois polos, porque os dois polos, o norte e o sul da Terra, passam
por esse esfriamento e esse aquecimento. A gente precisa disso porque entre esfriamento e aquecimento vem as chuvas. Né? E a gente precisa de tempo de chuva, porque sem chuva não tem comida no chão. E se a gente tivesse só chuva, aí ia ser um problema, porque sem terra seca a gente não consegue ter comida no chão. Ia mofar tudo. Então a gente precisa das estações entre verão e inverno, estações secas e estações chuvosas. Tudo isso tem um objetivo prático, e eu não vou dar uma aula aqui de geologia, até porque eu não sou um geólogo, explicando tudo o que acontece acerca do Sol. Mas a Bíblia fala que tem um outro propósito. Não só um propósito geológico, não só um propósito atmosférico, um propósito de temperatura, um propósito das estações do ano, tem um propósito maior. O Sol está colocado no lugar dele com um propósito espiritual. E a Terra tem o lugar dela colocada também com um propósito espiritual. Isso significa que se o Sol tem um propósito espiritual e a Terra tem um propósito espiritual, esse movimento da Terra em torno do Sol durante o ano também tem um propósito espiritual. E existe um texto na Bíblia que explica para a gente qual é o propósito dos anos. Por que existem anos? Por que existem dias? Por que o Sol nasce e dorme? Por que há poente, nascente, crepúsculo? Por que existe tudo isso? Qual é o sentido espiritual disso? Você já parou para pensar? Por que o ano existe? Então pega a sua Bíblia. Vamos olhar nas Escrituras por que o ano existe. Por que nós temos 365 dias? Por que nós rodamos em torno de nós mesmos? Por que aquele astro emite calor lá no céu? Por que há esse movimento em torno desse astro? Tudo está explicado no Salmo de número 19. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no Salmo de número 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles continuam a tornar conhecido. Não há som, nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, é espalhada por toda a terra, e suas palavras vão até os confins da orbe. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como um noivo depois do casamento e se alegra como um valente guerreiro no seu caminho. O sol nasce numa extremidade do sol, realiza o seu trajeto do céu, seu trajeto até a outra extremidade, nada pode se esconder do seu calor. Olha aí, por que existe o sol? Por que o sol sai de uma extremidade da terra e vai para outra? Por que tem um dia depois do outro, esse movimento de rotação da terra em torno dela mesma? Por que existe esse lugar fixo de morada do Sol? Por que existe o universo? E por que a galáxia que nós vivemos funciona nesse mecanismo? No primeiro versículo ele responde: porque eles proclamam a glória de Deus. E o firmamento, proclama as obras da sua mão, a habilidade das suas mãos. Por que tudo isso existe? Sabe quem escreveu esse salmo foi Davi. E eu fico pensando, Davi, pastor de ovelhas, que acordava de manhã bem cedinho para ir tirar as ovelhas do aprisco e levá-las para o pasto, e provavelmente via o sol nascendo lá nos campos de Israel,
E ele, olhando o sol nascer, ele passava o dia inteiro cuidando das suas ovelhas e via o sol se pôr. E aí então ele ia guardar de novo as ovelhas no campo. Eu imagino Davi sentado, observando o sol passando. Ele não sabia nada disso que nós sabemos. Que o sol é fixo, que a terra gira em torno dele e que ela gira em torno de si mesmo. Na verdade, Davi nem sabia exatamente qual era o formato preciso da terra. Porque ninguém tinha pegado uma espaçonave, saído da Terra, né, e olhado e tirado uma foto como nós temos nos dias de hoje. Porque eles não tinham inventado ainda o telescópio para olhar o espaço e entender como o espaço funciona. Davi era um homem do campo. E esse homem do campo, ele está olhando para o movimento dos astros, astros gigantescos. Ele está olhando para as noites e para os dias e ele está dizendo: o ano existe com um objetivo. Os dias passam, o sol nasce, para que a terra, para que os seres humanos reconheçam a glória de Deus. Tudo isso existe, não era para os cientistas descobrirem, mas tudo isso existe para mostrar que existe um Criador, um Senhor que fez todas essas coisas. E esse testemunho desse Senhor produz uma glória para Ele. Porque você sabia que se a Terra se inclinasse 1 grau a mais, ela não existiria? Se a Terra se aproximasse 1 quilômetro a mais do Sol, ela não existiria? Você sabia que se ela parasse de girar em torno dela mesma, ela não existiria? Ou que se ela não girasse em torno do Sol, ela não existiria? E o negócio é o seguinte, eu não sei se você já fez isso, mas eu, quando eu era criança, eu jogava peão. E quando você roda o peão, que você põe a cordinha no peão, você atira e puxa a cordinha e o peão fica rodando ali no chão, você sabe uma coisa, não sabe? Que vai chegar uma hora que o peão vai fazer assim e parar. Mas como é que esse negócio está rodando no espaço? A não sei quantos 1000 quilômetros por hora, girando em torno de uma outra bola, sem se aproximar dela, perfeitamente, há 6 mil anos, de uma maneira precisa e exata. Nada falha. E Davi coloca isso de uma maneira certa e segura. Ele diz assim: nós sabemos que um dia vem após outro dia. Não tem dúvida. Você tem dúvida que o sol vai sair amanhã, né, do horizonte? Não tenho essa dúvida. Essa dúvida não existe. Você tem dúvida que no final de um dia o sol vai descer e entrar atrás das montanhas e sumir? Não existe essa dúvida. Não existe questionamento acerca disso. Nenhum cientista questiona isso, nenhum ser humano racional vai questionar o movimento de translação, de rotação de dias, de estações do ano. Isso é uma certeza absoluta. E Davi está colocando como isso é uma certeza absoluta. É tão certeza que isso comprova a existência de Deus. O que Davi está dizendo aqui é a mesma coisa que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25, quando ele diz assim: a criação, as coisas criadas, os astros, o sol, a terra, os movimentos, todas essas coisas criadas comprovam o poder e a existência de Deus. Existe um Deus, e esse Deus é extremamente poderoso, porque alguém para organizar o universo da maneira como ele foi organizado exige um poder que nenhum de nós seres humanos tem. Existe um Deus. E esse Deus merece, por causa desse poder criador, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí o texto usa a poesia hebraica para mostrar para a gente de uma maneira tão linda, dizendo o seguinte: o sol, a terra, os movimentos que eles fazem, proclamam, falam, anunciam o poder e a glória desse Criador.
Ao mesmo tempo, ele usa um contraste para dizer o seguinte: eles não emitem nenhum som. O movimento da terra rodando não tem som. O movimento do sol parado, jogando suas ondas, não tem som. Não faz barulho. Não tem ninguém falando. Não existe um som que sai da boca do sol ou do movimento da terra. Não existe um zumbido. Não existe nada. Mas no silêncio desses astros eles falam. E Davi está mostrando para a gente, no silêncio desse movimento cósmico, há uma fala de que existe um Criador dos céus e da terra, e que esse Criador colocou todas as coisas no seu lugar, e todas essas coisas, todos os dias do ano, proclamam a glória do Senhor. Olha só que interessante. Passa o sol rasgando o céu e gritando para os seres humanos: Deus existe e Ele deve ser louvado. Passa a lua rasgando os céus e a lua grita para os seres humanos: Deus existe e esse seu Deus deve ser louvado. A terra gira fazendo o seu movimento em translação em torno do sol. Enquanto a terra está girando em torno de si mesma e girando em torno do sol, o movimento dos astros, cada manhã que aparece a luz do sol e cada noite que ela se vai, a natureza, o cosmos, o universo está gritando numa voz altíssima: existe um Deus e nós o adoramos. A natureza proclama a glória do Senhor e todo o universo transmite nos seus movimentos que esse Deus deve ser adorado. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que quando os homens, nós seres humanos, não ouvimos a voz dos astros, quando nós olhamos o céu, o sol passando, quando nós vemos os anos passando, dias e noites, dias e noites, dias e noites, um ano após o outro, quando nós vemos todo esse movimento, e todos nós observamos, todos os seres humanos, mesmo aqueles que são cegos. Ah, pastor, os cegos não veem esse movimento. Sim, os cegos veem esse movimento. Porque todas as manhãs, quando o sol sai e o cego sai na porta da casa dele, ele sente calor no corpo dele. Ah, ele é surdo, não tem problema, ele olha e ele vê o céu. Ele é cego e surdo. Ele sente o calor, ele sente o vento, ele sente o esfriar da noite e o calor da manhã, a umidade do dia e às vezes a secura da noite. Todas essas coisas são parte da existência de todos os seres humanos. E o texto está dizendo para a gente que não existe nenhum ser humano na face da terra que pode dizer: eu nunca ouvi a mensagem de que existe um Deus. Nenhum ser humano tem essa desculpa. Aí o índio lá na floresta, pastor, ele vê o sol sair e o sol se pôr. O dia passar, um dia depois da noite, dia após dia, noite após noite, e o dia dizendo: existe um Criador, e a noite dizendo: existe um Criador, adorem esse Criador. O dia diz, a noite diz, elas falam, elas proclamam, o céu anuncia. Todos os seres humanos na face da terra já ouviram essa mensagem. A mensagem que os astros, que a natureza, que o universo, que a criação prega todos os dias do ano. Eles estão pregando: existe um Deus, glorifiquem a esse Deus. E lá em Romanos, Paulo vai dizer, por causa dessa mensagem que todos nós ouvimos, se nós não dermos ouvidos a essa mensagem, nós somos indesculpáveis. Nenhum ser humano vai ter essa desculpa de chegar lá no céu e quando ele receber a condenação eterna: olha, você vai para o inferno porque você não me adorou.
Nenhum ser humano vai poder dizer assim: não, eu não ouvi essa mensagem, nunca ninguém pregou para mim. E a resposta que Deus vai dar: o sol pregou, o dia pregou, a noite pregou, os anos pregaram, um dia depois do outro, todos os dias, durante as 24 horas do dia, uma mensagem foi pregada para você e você não deu ouvidos. O que é um ano? Um ano é uma pregação. Um ano é uma pregação. Que começa em 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. E essa pregação diz para todo o universo, para todos os seres humanos, durante as 24 horas do dia, essa pregação está sendo anunciada. Existe um Deus, glorifiquem a Ele. Todos ouvem essa mensagem. Não há um único ser humano na face da terra que não ouve essa mensagem. Agora pensa comigo a dureza de um coração humano que ouve uma pregação 24 horas por dia, 365 dias do ano, uma pregação universal e constante. E você ouve essa pregação, você vê essa pregação e você diz assim: não reconheço a existência desse Deus. Não acredito nele. Não foi ele que fez o universo. Ele não existe. Eu adoro o sol. O sol é meu Deus. E eu deito pelado na grama para tomar as energias do sol e ele passar através de mim, porque eu cultuo o sol. Mas eu não reconheço quem criou o sol. Eu cultuo as energias do universo. Eu sento lá numa montanha, cruzo as minhas perninhas e fico lá, fluindo as energias das estrelas, da luz, da grama, botando meu pé na terra para que as energias da terra subam através de mim. Eu adoro a terra, eu adoro a luz, eu adoro os astros, eu busco essas energias fluindo através de mim, mas eu não reconheço que existe um Deus que criou todas essas coisas. A Bíblia diz que um ser humano que faz isso, que rejeita essa mensagem, ele não tem desculpa nenhuma. Não existe desculpa para ele. Não existe perdão para essa pessoa. Não existe nada que possa salvar uma pessoa dessas. Uma pessoa que olha a mensagem que Deus colocou pregando 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. O ano prega. O dia inteiro. Todos os dias. E ao invés dele quebrantar o coração e dizer: eu adoro a Deus, ele começa a adorar a natureza. Ele começa a adorar a árvore. Ele começa a adorar o rio. Ele começa a adorar os outros homens. E ele não reconhece a existência de um Deus e não adora esse Deus. A Bíblia diz que os homens que fazem isso, Romanos capítulo 1, 25, são indesculpáveis. Não há perdão para eles. Paulo também diz isso no mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, para os judeus. E ele diz para os judeus assim: se vocês, judeus, vocês que têm a lei, vocês que têm os profetas, vocês que têm as alianças com Deus, vocês que vão nos cultos do templo e que fazem o sacrifício, se vocês não ouvirem essa mensagem e não adorarem ao Senhor com toda a sua religiosidade, porque tem gente que vive assim, como os judeus. Ele vai na igreja, mas ele não adora a Deus. Ele frequenta cultos, mas ele não adora a Deus. Ele canta canções religiosas no rádio, mas ele não adora a Deus. Ele cumprimenta os outros com jargões evangélicos. E aí, varão, aí, varoa, ou abençoado, ou amado do meu Pai, ou graça e paz, ou paz e amor, ou sei lá, seja o que for. E as pessoas têm um linguajar e costumes e tradições religiosas, mas eles não são adoradores de Deus. E Paulo fala no capítulo 10 de Romanos: vocês, judeus,
com toda a sua tradição religiosa, se vocês não ouvirem a mensagem do sol, se você não ouvir a mensagem dos dias, se você não ouvir a mensagem dos anos de adorar a esse Deus, você também não tem desculpa. E Paulo diz isso para os judeus: judeus, vocês são indesculpáveis, tanto quanto o índio lá na selva, porque vocês não estão dando ouvidos a essa mensagem de adoração. Bom, agora a gente sabe o que é o ano. E para que o ano serve? O ano é uma pregação. O ano é uma mensagem. Adore a Deus. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. O que é adoração? Porque se o ano está pregando essa mensagem de que eu tenho que adorar a Deus, e eu já reconheço a existência desse Deus, e eu tenho no meu coração o anseio de adorá-lo, como que eu faço isso? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer durante o ano para demonstrar para Deus que eu estou ouvindo a mensagem que o ano está pregando para mim? O salmista também, onde eu botei? Está aqui. O salmista também responde isso aí. Olha aí. Se você olhar a partir do versículo 7, ele vai dizer para a gente: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro, e são mais doces do que o mel, mesmo que o mel que goteja do favo. São advertências para os servos, grande recompensa para quem os cumpre. Até aí, olha só o que ele vai dizer. Por onde eu começo? Como é que eu comprovo que eu dei ouvidos a essa pregação geral? A gente chama isso na teologia de revelação geral, a revelação da natureza. Como é que eu provo que eu dei ouvidos ao que a natureza está dizendo? Que existe um Deus e que ele deve ser adorado. O salmista vai dizer para a gente assim: obedecendo as palavras desse Deus. Porque aí, além da revelação geral, eu tenho uma revelação específica, clara. Aliás, a palavra usada aqui é uma revelação que brilha como a luz. Nós temos um texto nas mãos, e esse texto revela a vontade do nosso Deus. É repetido nesse texto 6 vezes. Olha lá, ele vai dizer a lei, os decretos, os preceitos, os mandamentos, o temor, as instruções do Senhor. 6 vezes ele repete. Ele está se referindo à Bíblia, a esse texto. E ele então chega a uma conclusão: a lei do Senhor, esse texto que você tem na mão, é o que comprova que você adora a Deus. Se você obedece à Bíblia, você adora a Deus. Se você obedece às Escrituras, você deu ouvido à pregação que o universo está fazendo. Porque, além da revelação geral, Deus nos deu uma revelação específica, um texto sagrado. Aí ele vai dizer para a gente que esse texto é tão verdadeiro, que esse texto é tão sagrado, que ele reflete o próprio Criador. Ele vai citar que as qualidades desse texto são as mesmas qualidades do Criador. Por exemplo, ele diz assim: a lei de Deus é perfeita. Quem é perfeito? Deus é perfeito. E a lei de Deus é como Ele. Aí ele vai dizer para a gente: os decretos do Senhor são dignos, honrados, santos, glorificados. Quem é glorificado acima de todas as coisas? O Senhor. Ele vai dizer para a gente de novo: os mandamentos do Senhor são puros.
Quem é puro? Quem é santo? Quem não tem nenhum pecado? É o Senhor. E Ele vai fazer isso 6 vezes também no texto, dizendo para a gente, olha, se você ouviu a mensagem do universo, se você reconhece a existência desse Deus, e se você quer viver para honrar esse Deus, então comece a estudar esse livro e obedecer o que Ele diz. Porque quando você lê esse livro, na verdade, você não está conhecendo mais o livro. Você está conhecendo mais Deus. Porque esse livro é divino, como Deus é divino. Ele é perfeito, como Deus é perfeito. Ele é puro, como Deus é puro. Ele é santo, como Deus é santo. Ele é justo, como Deus é justo. E aí um homem que é tocado por esse livro, que ouve essa mensagem geral e essa mensagem específica, ele é transformado. E ele começa a ter características de vida muito melhores. Olha o que o texto diz aí. A lei do Senhor revigora a alma, dá sabedoria ao simples, ao ingênuo, ao sem noção, a nós, seres humanos. Nós não temos noção de nada. Nós não temos noção de como viver, nós não temos noção de como casar, nós não temos noção de como namorar, nós não temos noção de como comer, nós não temos noção de que existir. As pessoas estão o tempo inteiro se matando e dizendo assim, eu não sei qual é o propósito da existência, eu não sei por que eu existo, eu não sei, nada faz sentido aqui nesse mundo. De fato, somos nós, ingênuos. Deus olha do céu para a raça inteira e diz assim, sabe de nada, inocente. Mas até nós, tolos, insensatos, ingênuos, somos transformados, porque a Bíblia diz que o ingênuo se torna sábio quando ele segue a lei do Senhor, quando ele obedece os mandamentos de Deus. Aí você vê aquele cara que é o bobão, o tolo, o ingênuo, e de repente esse ingênuo ouve a pregação das estrelas e do céu, e ouve, eu quero adorar esse Deus, e ele pega esse livro, e ele começa a estudar o livro, e aquele cara ingênuo se torna um sábio. O texto vai dizer para a gente, ilumina a vida, isso dura para sempre, não é algo, uma moda que passa. Não é um filósofo que de repente surge um outro filósofo que contradiz. Não é uma ideologia que é substituída por uma nova ideologia. Não é uma cosmovisão passageira e temporária conforme a cultura e conforme o tempo em que se vive. Não. Ele diz o seguinte, esse conhecimento que vem de Deus, essa mensagem que vem de Deus, ela dura para sempre. Ela serve para todos os homens, em todas as épocas da história, em qualquer cultura, língua, nação, ricos e pobres, bonitos e feios, doentes e sãos, todos os seres humanos, a mensagem é a mesma para todos nós e ela não caduca. Porque quem falou a mensagem também não caduca. E ele diz, olha, se você seguir essa mensagem, isso dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e são corretas. Ele está fazendo 2 afirmações pontuais. Ele está dizendo, existe uma verdade universal e absoluta na qual não existem relativos. Nós vivemos no mundo do relativismo, em que as pessoas ditam as suas vidas pelas suas próprias opiniões, e quando você vai confrontá-las, elas dizem assim, isso é relativo. Mas esse texto está dizendo que existe um campo de verdade existencial onde não existe relatividade, onde as verdades são absolutas. Ontem eu estava voltando de uma festa de casamento, e aí eu passei na frente de um café que tem ali na Pedroso de Moraes. E ali no café, na parede do café, tinha uma frase de Dostoiévski dizendo assim, feliz é o passarinho que voa em liberdade.
Porque a liberdade é a falta de verdade, é a ausência de verdade. A liberdade é o vazio da incerteza. A liberdade é você voar sem ter nenhuma certeza de nada. Tudo é relativo, tudo é possível, tudo é verdade, desde que seja sincera. E aí ele diz, tudo que é verdade é uma gaiola. Tudo que tem certezas absolutas é uma gaiola, onde o passarinho fica preso. E a ideia de Dostoiévski é o que você prefere, viver a sua própria verdade, a sua liberdade de ser o que você quer, ou ficar numa gaiola religiosa como um passarinho preso? Porque as pessoas do mundo acham que liberdade é a ausência de verdade, é a ausência de absolutos, é a ausência de certezas. Mas a Bíblia está dizendo exatamente o contrário disso. A mensagem que este livro prega é uma mensagem que é uma verdade absoluta, irrevogável para todos os seres humanos em toda a história, cultura, língua, nação ou classe social. Não existem verdades, existe uma verdade. E ela é irrevogável. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. O artigo que ele usa é singular. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Ele não diz eu sou uma das possibilidades dentre muitas. Não, ele diz eu sou o. Eu sou o único. Eu sou a verdade, a única. Eu sou a vida, a única. Não tem como existir vida. Não tem como raciocinar, pensar verdade, se não for Jesus Cristo. E o texto está dizendo que esse texto sagrado traz para a gente a verdade. Eu não vivo com dúvidas. Eu não vivo com achismos. Eu não vivo com opiniões pessoais. Eu não sou guiado por coisas variáveis que hoje vale e amanhã não vale mais. Eu sou guiado por verdades absolutas e o texto acrescenta, elas são corretas. E ele está dizendo, esse é um livro que é infalível. Ele nunca, jamais errou. Ele nem errou, nem errará. Tudo o que está escrito aqui é um absoluto que vai existir para sempre e não muda. Não tem erro. Seguir a Bíblia não dá em erro. Nunca dá em erro. Obedecer os mandamentos de Deus nunca vai dar errado, porque eles são corretos. Eles são corretos. O texto diz para a gente, eles são mais desejáveis do que as duas coisas que as pessoas estão fazendo no ano novo. Olha só que interessante. O texto diz que há uma mensagem. A mensagem que o ano prega, glorifique a Deus. E aí a resposta para esse como eu glorifico a Deus é siga as instruções da Bíblia, certo? Ok. Aí o ser humano não segue as instruções da Bíblia. Não obedece a Deus. Não dá ouvidos aos mandamentos de Deus. Não acha que é relativo. Que é, não, eu vou fazer o que é errado, mas Deus vai me abençoar. Deus vai cuidar de mim. E aí as pessoas chegam agora nessa época da virada do ano. Até mesmo algumas que já ouviram a mensagem do universo e dizem assim, não existe um Deus. E ele bota uma cueca amarela para passar o ano, para ter riquezas. Porque para ele o que é felicidade, o que ele espera para o ano que vem é dinheiro. Algumas outras pessoas vão vestir calcinhas vermelhas, porque ele quer paixão, amor, desejo. Ou se não, põe branco. E algumas pessoas vestem roupas brancas, porque elas desejam paz. Então, as pessoas têm expectativas para a vida, para o próximo ano que começa.
E essas expectativas para o próximo ano que começa são focadas nelas mesmas. Eu quero riqueza, dinheiro, eu quero realizar os meus desejos, satisfazer o meu coração, ter prazer, eu quero viver para ser feliz e eu quero paz. E elas acreditam que botando essas roupas elas vão conseguir. Aí de repente o salmista diz para todas essas pessoas e para nós também: olha, as leis, os decretos, os preceitos, os mandamentos, o temor, as instruções são melhores do que o ouro. E ele fala assim: eu não estou falando daquela pepita de ouro, não. Eu estou falando daquela pepita que foi trabalhada, purificada, saiu toda a impureza, aquele pedaço, aquela lapa de ouro puro. Eu desejo mais as Escrituras do que o ouro puro. O ouro tem a ver com dinheiro, com riqueza. E algumas pessoas estão passando o ano desejosos de riquezas. E o salmista está dizendo para a gente: olha, a mensagem que o ano inteiro prega tem coisas melhores do que as riquezas. E essas coisas são a palavra de Deus. O salmista vai dizer para a gente: olha, é melhor do que o mel. E é interessante porque ele faz um contraste aqui, porque o ouro bruto, né, na pedra de ouro encravada de pó, de sujeira, ela precisa ser purificada para virar ouro puro. Então ele está fazendo uma coisa progressiva, de uma coisa crua para uma coisa melhor. Agora ele pega de uma coisa purificada, que é o mel, filtrado, depois que já fez todo o processo, e ele volta para trás. E ele fala, e ele usa, para dar uma ilustração para a gente, o sabor. Ele diz assim: o que você prefere? Comer o mel de garrafa ou comer o mel direto do favo? Se você não fez isso na vida, faça, meu querido. Nem eu que gosto de mel, estou com água na boca aqui, ó. Você comer um mel direto do favo, é delicioso aquilo. É de lamber os dedos. E ele está dizendo o seguinte: nem esse favo de mel que enche a nossa boca de água e de prazer é tão boa quanto as palavras do Senhor. Agora tem gente que vai ter uma mesa de banquete agora. Favos de mel. Vão ter pessoas vestidas com cores, esperando expectativas para o seu ano. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas não estão ouvindo a mensagem que o ano prega. Não se trata de você. Não é o teu prazer. Não são as tuas satisfações. A mensagem que o ano prega não é a tua felicidade. A mensagem que o ano prega não é as suas realizações, não são as suas cores, a sua calcinha vermelha, amarela, verde ou a tua roupa branca. A mensagem que o ano prega não é centrada em você. A mensagem que o ano prega dia após dia, nos 365 dias, e é a mesma mensagem da revelação geral e da revelação específica: exista para a glória de Deus. É a glória dele. É ele que interessa. São os planos dele. São os propósitos dele. São as verdades dele. São os pensamentos dele. São as instruções dele que fazem o ser humano ser feliz. Porque olha o texto. Esse homem tem uma alma revigorada. Esse ingênuo é sábio. Esse coração agora é cheio de alegria. Ele está dizendo para a gente, se a gente der ouvidos para a mensagem da revelação geral e da revelação específica e centrarmos as nossas vidas naquilo que é mais delicioso, que é a palavra de Deus, nós vamos ter um ano de felicidade. Nós vamos ter um ano de paz. Nós vamos ter um ano de satisfação. Não porque as coisas estão, meu dinheiro está cheio de ouro, ou porque os meus desejos estão sendo realizados, mas porque a glória do Senhor é o centro e o propósito da minha existência.
E o salmista termina no versículo 12 dizendo: quem é capaz de discernir os próprios erros? Ele diz assim: Senhor, me absolve das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem os meus pecados. Então, eu vou me encontrar de maneira inculpável e inocente de grande pecado. A preocupação do servo do Senhor não é a paz. A preocupação do servo do Senhor não são a realização de desejos. A preocupação do servo do Senhor não é a realização de sonhos. A preocupação do servo do Senhor não é ter conta cheia e gorda de dinheiro. A preocupação do servo do Senhor é como é que eu vou viver para agradar esse Senhor. Como é que eu vou fazer como o sol faz, como a terra faz. Como é que a minha vida vai ser durante todos os 365 dias do ano? Deus seja glorificado. E ele está preocupado em abandonar os seus pecados. E ele então termina com aquele texto que é, na minha opinião, um dos versos mais lindos de toda a Bíblia. Que as palavras dos meus lábios, que aquilo que sai da minha boca, e aquilo que está dentro do meu coração, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que aquilo que eu sou, que eu sinto, que eu penso, as minhas atitudes, que elas sejam agradáveis ao Senhor. Que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E aí ele diz, porque a recompensa de obedecer ao Senhor, de ouvir essa mensagem geral e específica, tem a ver com uma mensagem pessoal que eu já recebi. E aí ele usa uma ilustração muito típica para os judeus. A minha rocha e o meu Redentor. Na lei de Moisés, havia uma coisa que quando os homens pecavam, alguém poderia, e ele não tinha condição de oferecer um sacrifício para pagar pelos pecados dele, porque ele era pobre, então ele poderia ter um parente resgatador. É a palavra que ele usa aí. O meu Redentor. Eu tenho alguém que paga pela minha culpa. Eu cometi um pecado, eu sou ruim, eu sou mau, eu sou transgressor. Mas eu tenho um Redentor, eu tenho um resgatador, eu tenho alguém que vem diante do Senhor e diz, eu pago por ele. E ele diz, o Senhor é o meu Redentor. E a gente sabe o nome desse Senhor, Jesus Cristo. A minha rocha e o meu Redentor. É interessante que quando ele fala do sol, ele diz assim, o sol é comparado a um noivo que sai das suas núpcias. Então o noivo, no casamento judaico, quando o cara ia casar, ele ficava em casa, as festas aconteciam em casa, os amigos dele saíam lá para a casa da noiva, buscavam a noiva, vinham numa comitiva, fazendo uma festa, maior carnaval na rua, traziam a noiva para a casa do noivo, os dois entravam no quarto, eles tinham as relações sexuais deles, que comprovavam que aquela noiva era pura, que ela era santa, que ela veio de uma família digna, honrada, e que ela se guardou para o casamento, que comprovava que aquele cara era viril o suficiente para gerar filhos e descendentes, e ele tinha condições de supri-la e cuidá-la e amá-la. E aí então, quando ele saía da tenda, que é esse texto que é usado, a tenda das núpcias, ele trazia nas mãos um lençol manchado de sangue. E quando os parentes viam que o lençol estava manchado de sangue, toda aquela pureza
da noiva, e toda aquela virilidade, poder do noivo, virava uma grande festa e euforia que podia durar até 7 dias, de música, dança e celebração. E ele diz, o sol sai cantando essa mensagem, como um noivo que sai da sua recâmara. A minha pergunta para você essa noite é, e você? Você é como o sol? Você é como um sol que anuncia a glória do Senhor por onde você vai. Você é como um sol que todas as manhãs sai da sua tenda nupcial e declara a glória do Senhor, e por onde o sol passa, o texto diz, é irrevogável. Onde o sol bate, ele esquenta, ele ilumina, e ninguém pode fugir do sol. E ele está dizendo, nós como cristãos deveríamos sair pelo mundo e como o sol, anunciar a luz do Senhor. Aliás, é isso que diz o Novo Testamento, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês devem sair pelo mundo brilhando a glória do Senhor em todos os lugares. Em nenhum lugar por onde você passar vai ficar sem luz, sem o calor, sem a presença desse Senhor, porque o maior desejo da tua vida, mais do que riqueza, mais do que satisfação, é que as palavras da sua boca e que o seu coração expressem que Deus se agrada de ti. Ele olhou para você e disse, não há culpa. Ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aonde ele vai, ele brilha a luz de Cristo. É para isso que o ano existe. E ao estudar por que o ano existe, para a glória de Deus, eu descubro também por que eu existo. Eu existo para quê? Para a glória de Deus. Que o Senhor se agrade de ti. Eu não sei se no ano que vem você vai realizar os seus sonhos. É possível que não. É possível que no ano que vem você seja demitido. E que você precise vender o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos. É possível que no ano que vem alguns aqui entrem num consultório e dizem, você tem 6 meses de vida. Nós não sabemos o que está reservado para o nosso dia de amanhã. Os anos são imprevisíveis. E muitas igrejas estão pregando que os seus sonhos vão se realizar, que os seus desejos vão se cumprir, que se você fizer isso, se você for na corrente, na campanha, nos 30 dias, tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a existência não se baseia em você. Você não é o centro do universo. Os seus planos não são os melhores planos. Aquilo que você acha que é bom, não é bom. E aquilo que você acha que é o certo acontecer, às vezes não é o certo acontecer. Mas tem uma coisa que todos nós podemos ter certeza absoluta para o ano que vem. É que se nós obedecermos as palavras do nosso Deus, se nós obedecermos as palavras do nosso Deus, Ele vai ser glorificado. Então não importa que seja numa doença, eu vou olhar e vou dizer, Ele se agrada de mim. Não importa que seja num tempo de desemprego e de perdas financeiras, Ele vai dizer, Ele se agrada de mim. Não importa se os meus sonhos estão indo todos abaixo e a minha agenda e os meus programas nenhum estão se cumprindo. O que importa é, Ele se agrada de mim. Eu obedeço o meu Senhor. E durante todos os dias da minha vida, o que eu mais desejo é que Ele se agrade de mim. Essa é a mensagem que o sol prega. E é a mesma que nós devemos pregar. Que Ele seja glorificado, que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Ele seja exaltado. A Ele a honra, a glória e o louvor. E que nós, cada vez menos, apareçamos para que Ele apareça. Aliás, foi esse o chamado de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
toma a sua cruz e siga-me. Porque importa que Ele cresça e que nós diminuamos. É isso que o sol faz. Com toda a sua grandeza, o sol anuncia a glória do Senhor. É isso que a terra faz. Com toda a sua enormidade e o seu movimento, ele diz a glória do Senhor. Mas nós, seres tão pequenininhos, tão ínfimos perto do tamanho da terra e do sol, às vezes queremos nos crescer e dizer para Deus, faça o que eu quero e realiza os meus sonhos e me glorifica. Não, não é essa mensagem que o ano prega, nem é que nós devemos pregar durante o ano que se começa. Que nós preguemos no ano que vem a mensagem que o ano vai pregar, que é a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muito obrigado pelas verdades da Tua palavra, Senhor. Como é maravilhoso, como é rico, como é grandioso olhar para o Senhor, para a Tua grandeza, para a forma de como o Senhor criou todas as coisas para a exaltação do Teu próprio nome. Tudo existe para Ti. Tu és o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Em Ti são realizadas e concretas todas as coisas, seja na terra, seja nos céus, sejam os astros, sejam os movimentos do universo, Senhor, e até seres tão pequenininhos e ínfimos como nós. Toda a natureza existe para proclamar a Tua glória. Ó Deus, que nós possamos viver o próximo ano não focados em nos agradarmos, mas em obedecer aos Teus mandamentos, para que a nossa vida seja uma mensagem diária da glória do Senhor, desde a hora em que acordamos até a hora em que dormimos, por onde passarmos, que como o sol nós possamos anunciar a glória, a santidade do nome do Senhor. E que as pessoas, ao conviverem conosco, ó Deus, consigam ver em nós a glória do Senhor. Faço aqui, Senhor, a minha oração igual a do salmista. Por favor, Deus, não permita que eu viva nos meus pecados. Não permite, Senhor, que eu continue nos meus erros, sejam os tensionados ou os intencionados. Senhor, por favor, me ajuda a viver uma vida que é de santidade e de louvor ao Teu nome. Senhor, eu não consigo discernir de mim mesmo o certo e o errado, então me ensina, Senhor, a cada dia, que eu possa Te obedecer. Afasta da minha vida, Senhor, os pecados graves, os escândalos, os adultérios, os assassinatos, as mentiras. Tira da minha vida, Senhor, aquelas coisas que afastam as pessoas de Ti e que não mostram a glória do Senhor. Limpa o meu coração, ó Senhor, e faz com que o meu coração e aquilo que sai da minha boca sejam agradáveis a Ti, Jesus. Para que a Tua glória seja manifesta por toda a terra. Eu Te agradeço, Senhor, por esse texto, por essa palavra, e nos ajuda como igreja a vivermos um ano, que seja um ano que glorifica o nome do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém?